Shalom a todos, eu me chamo Marcelo e estou fazendo este vídeo para agradecer ao Moré André Klein pela leitura e pela realização do mapa cabalístico a respeito da minha alma. Me trouxe informações preciosas, maravilhosas, informações que estão contribuindo muito para o meu crescimento espiritual. Então, eu sugiro àqueles que, porventura, ainda não realizaram o seu mapa, que o façam, porque é maravilhoso, é uma experiência espiritual sem precedentes. Então, shalom a todos e o meu agradecimento ao Moré André. Yosef sonhou um sonho. A Birria discute o sonho como uma forma de revelação divina. A situação situados abaixo da profecia e da visão, na hierarquia das experiências reveladoras. Os sonhos compreendem uma mistura de verdade e também falsidade. Pois bem, e servem como uma demonstração ao sonhador. Uma vez dada a interpretação de um sonho, pode influenciar tanto no seu significado quanto a sua realização. De acordo com o Rabino Shimon Bar Yochai, a consciência e a interpretação do sonhador não são necessárias para a realização. A interpretação do sonho de Yosef por seus irmãos, por meio da qual eles selaram seu destino, nos adverte para não descartar nossos sonhos muito rapidamente, ou compartilhar-os com aqueles que não são amigos. Bem, a leitura desta sessão aumenta a consciência da informação vitais do sonho. Muitas vezes fornecem para ajudar, né, em nosso desenvolvimento espiritual, e aprendemos a nos proteger contra interpretações negativas de sonhos e suas manifestações. Yosef sonhou um sonho, isso é exatamente no Bereshit 37:5, como nós iremos ver agora. Então, diz aqui, Verhalom, Yosef, Halom, vai Gid, Le Ahiv, vai Yosifo, Ode, Shenor, Oto. Então, aqui diz que Yosef, veja, ele era alguém especial, né? Ele assume o papel exatamente da primogenitura ali, diz que ele sonhou, né? Aqui, diz que ele sonhou. Ele sonhou, né? 2 vezes sendo repetido, ele sonhou um sonho, né? Então, começa só, e Yosef vai Halom, e de novo, repete aqui, Yosef Halom. Ele sonhou um sonho, tá vendo? O sonho que ele sonhou, né? E assim, ele conta para os seus irmãos esse sonho. E os seus irmãos os odiaram ainda mais por causa desse sonho. E ele vai contar aqui o sonho, que todos nós conhecemos muito bem, né? Onde ele fala que os irmãos se curvam sobre ele, que eles eram feixes, enfim. E a construção disso é exatamente, né? São graus, né, abaixo das profecias, e diz aqui,
Rabi Hia abriu a discussão com o versículo, e ele disse: ouve agora as minhas palavras, se houver um profeta entre vocês. Eu, Hashem, me dou a conhecer a eles como uma visão e falo com eles em um sonho. Vamos ver, Bar Midbar 12:6. Diz aqui: Vaiomer Shimeur na Devaraim Adonai Neviahem Adonai Bimereah Elaive Etevadá Berhalom Adabir Bor. Então, e Deus disse: ouçam essas minhas palavras. Quando os profetas de Adonai surgem entre vocês, eu me faço conhecido a eles através de uma visão, né, de uma visão, ou de um sonho, tá vendo? É assim que Deus se apresenta muitas vezes. Vinde, eis quantos graus a profecia tomou o santo. Ou seja, quantos graus de profecia formou o santo. Bendito seja ele. Eles ficam um sobre o outro, um grau superior e o outro mais alto que o outro. Todos se nutrem de acordo com a sua capacidade, uns à direita e outros à esquerda, como é próprio. Vinde, eis que os profetas do mundo se alimentam de um aspecto de 2 graus conhecidos. Um é Netza e outro é Ode. Nós vamos entender aqui um pouquinho para vir na árvore, né, como a gente sempre costuma fazer com vocês, para que as pessoas que estão começando agora possam entender quais são esses 2 aspectos citados sefiroticamente aqui na nossa construção desse versículo do Zohar Kadosh. Então, temos aqui uma árvore sefirótica, e nós temos aqui, ó, veja, Netza e Ode, essas duas sefirotes, tá? Na Torá, representado por 2 personagens, Moshe, Netza, e Ode é Aharon. Pois bem, esses são vistos dentro do espelho, veja, esse espelho do hebraico Mará. Então, eles são vistos dentro desse espelho, né, que é chamado de Mará, conforme que não tem reflexo, que é o Nukva. O Nukva é sempre aquele que recebe, veja, o Nukva nesse caso é Malhut. Como está escrito, eu, Hashem, me dou a conhecer a eles em uma visão, do hebraico Maré, Bar Midbar 12:6, como veremos agora a palavra Maré. A mesma aqui descrito, tá vendo? Ó, Bemaré. Bemaré é a palavra discutida lá no Zohar, e ela tem uma conotação aqui, não é? Exatamente aqui de bater, né? E várias outras questões, às vezes um significado duvidoso, e a palavra Bemaré é visão, né? Então, que vem da palavra marear, então, visão. E aí o Zohar descreve para a gente que aqui, ó, é um espelho, né, da palavra Maraá, e aqui fala que é Maraé. Este é o espelho que reflete todas as cores, ou seja, branco, vermelho e verde. Branco, vermelho e verde estão ligados com lado direito, da quarta coluna da direita, a coluna da esquerda e a coluna central. Cada uma representada, uma por branco, outra vermelha e outra verde, que representam as 3 colunas de Zerampim. É conhecido como espelho maçante. A frase falei-lhes em um sonho, a gente acabou de ver, refere-se à 60ª parte da profecia. Como foi explicado, e as notas de Gabriel. É a nota de Gabriel, a 6ª série abaixo da nota da profecia, que supervisiona os sonhos. O próprio Gabriel que aparece em sonhos. Venha, eis que todo sonho bem formado procede daquele grau do anjo Gabriel, porque é de um anjo. Cada sonho inclui alguma mentira, portanto, parte dos sonhos
não são verdadeiras, perdão, e partes falsas. Nenhum sonho tem os dois, tem uma parte verdadeira e uma parte falsa. Porque um sonho tem elementos verdadeiros e falsos. Todos os sonhos do mundo seguem interpretações verbais, como foi explicado, em relação ao versículo "e aconteceu como se ele nos interpretou", assim foi, Bereshit 41:13. Pois ele acontece de acordo com a sua interpretação. Qual o motivo? Um sonho contém verdade e mentira, portanto, as palavras de interpretação prevalecem sobre tudo. Na medida em que determina o verdadeiro ou falso, prevalecerá a parte. Um sonho, portanto, precisa de uma interpretação favorável. O Rabi Yehudá diz que, porque um sonho é de um grau inferior à do anjo Gabriel, e o discurso, o segredo da Núcleo, que é uma Ruth, tem o poder sobre o anjo. Os sonhos seguem as suas próprias interpretações, que vêm do aspecto da fala, e procedem do núcleo chamado fala, sobre o anjo Gabriel. Esse nome fala é a palavra Kou. A gente pode ver 7 vezes essa palavra no Terrilim 29, a palavra Kou. Assim, tem texto aqui na mente sobre a palavra. Bem, ele continuou com o versículo: em um sonho, uma visão da noite, quando o sono profundo cai sobre os homens, ao dormir sobre a cama. Então ele abre os ouvidos dos homens e, com disciplina, sela sua instrução. Isso é Iov 33, 15 e 16. Vinde, eis que quando o homem se deita em seu leito, ele deve primeiro reconhecer o reino dos céus sobre ele, e depois proferir um versículo de misericórdia. Os amigos explicaram que quando o homem dorme em sua cama, sua alma deixa para voar acima, ou deixa e voa acima, cada alma de acordo com o seu próprio caminho. Quando as pessoas adormecem em suas camas, a alma parte. Ao dormir sobre a cama, então ele abre os ouvidos dos homens, assim o santo bendito seja ele, revela a alma através do seu grau encarregado dos sonhos, ou seja, Gabriel, o que acontecerá no mundo futuro, o que corresponde aos seus pensamentos mais íntimos. Isto é verdade, mentira ou ambos. Assim, através da demonstração, um homem recebe conhecimento das coisas vindouras. Por essa razão, ele é informado de eventos futuros. Um homem não recebe esse conhecimento enquanto o corpo é forte. O anjo informa a alma e a alma informa o homem. O sonho vem às almas do alto quando as almas partem do corpo e ascendem cada um segundo o seu mérito. Então é lá que as mensagens vão ser dadas. Quando as notas, os graus no segredo do sonho e na segredo da sabedoria, quantas notas estão no segredo do sonho, no segredo da sabedoria? Venha, eis que um sonho é um grau, uma visão, é uma profecia, um terceiro, 3 graus. Todas essas notas ou graus estão em ordem crescente. O sonho está abaixo da visão e a visão está abaixo da profecia. É assim que funciona. Yosef sonhou um sonho e contou aos seus irmãos, e eles odiavam ainda mais, como a gente leu lá no Bereshit 35:7. Com isso, aprendemos que um homem deve contar seu sonho apenas para alguém que o ama. Se o ouvinte não o amar, trará o mal sobre ele, pois se o sonho muda, ele é a razão pela qual o verdadeiro significado do sonho não se realiza, por causa da sua interpretação incorreta. Venha, eis que Yosef contou seu sonho para seus irmãos que não amavam, e assim a realização do sonho foi adiada 22 anos. O Rabi Yossi pergunta como sabemos que o ódio impediu que o sonho fosse levado adiante. E aí continua, fora das palavras, e ainda mais o odiavam. Bereshit 37:8. Esse ódio fez com que as acusações fossem feitas contra ele, e o sonho foi adiado por 22 anos. Por isso, ou seja, 22 anos, como está aqui, ó, com o efeito da boca a boca, claramente
não por enigma, opa, perdão, isso aí, Yosef, aqui no 8, como a gente já viu, ó, diz aqui que, ó, vai Lo, Raive, Ha, Moler, Temoler, Heleno, In, Macho, Tá, Mexô, vai Yosefu, Ode, Xenô, Otô, Al, Halemotai, Veal, Devarai. Então, seus irmãos responderam, você pretende reinar, reinar sobre nós, você pretende governar sobre nós, e o odiaram, tá vendo? Ainda mais por sua conversa com seus sonhos. Aqui existe, né, algumas palavras dentro do texto, como uma palavra aqui, Michelei, tá vendo? Michelei, provérbios, vamos ver aqui, e provérbios, a gente sabe que tem a ver com segredos, como a gente já leu algumas vezes e usou esse texto algumas vezes para, olha, a palavra Michelei aqui separada, sem o Vav, tá? Ó, Michelei, e no 6 é um versículo que a gente usa muito, onde tem ó, a própria palavra Moshel, né? Veja que bonito, né? A palavra Moshel codificada com 3 letras aqui, ó, dentro, não é? da construção da mesma frase que está na Torá, essa palavra, que tem a palavra governo, tá vendo? Governar, domínio, exercer, e a própria palavra Mishileide, escrita aqui em cima, não é? Ó, um menta bem grandão, tá vendo? Bem grande, então, onde começam os segredos da Torá. A gente vai seguindo aqui, exatamente, depois a gente tem essa mesma palavra ao contrário aqui, tá vendo? Então, o nome Shelomon está aqui também, ó, agora, né? Com as letras misturadas, tá vendo? Na frente eu tenho o Yud, aqui se chama Sofeitevot, fim da palavra, eu tenho a primeira parte do nome divino, Yud Re, né? Segurando essas 3 letras. Pois bem, continuo aqui. Está escrito, e disse-lhe, ouvi eu vos rogo este sonho que sonhei. Bereshit 37, 6. Ele implorou que os ouvisse, mas se não fosse eles que deram um sonho, um significado diferente, ele teria se tornado realidade. Mas eles responderam, de fato, reinará sobre nós? Ou terá, de fato, domínio sobre nós? Isso já é o Bereshit 37, 8, como a gente leu. E a sua resposta, eles deram a interpretação e transformaram seu significado de reinado e domínio em outra coisa. Decretaram que ele não deveria reinar sobre eles, e por isso está escrito, e eles odiavam ainda mais. Ou seja, fizeram com que ele fosse, com que fossem feitas acusações contra Yosef. O Rabi Hia e o Rabi Yossi estavam com o Rabi Shimon. O Rabi Hia disse, aprendemos que um sonho não interpretado se assemelha a uma carta não aberta. Isso significa que o sonho se torna realidade sem que o sonhador tenha consciência dele. Ou que ele não se torna realidade. Aqui é uma pergunta, né? Independente da consciência sobre o sonho. Ele responde, significa que o sonho se torna realidade, mas o sonhador não o conhece, pois há um poder que habita o sonho, que o obriga a se tornar realidade. Só o sonhador não sabe se o sonho se torna realidade ou não, assim como não se sabe o conteúdo de uma carta aberta. Então, aqui ele fala sobre a interpretação ou não do sonho, mas ele se realiza mesmo assim. Isso, se fala para pessoas ruins que não gostam de você, eles podem bloquear o sonho e até trazer o contrário do sonho. Tudo que acontece no mundo depende de um sonho ou de uma proclamação, antes de se tornar realidade. Aprendemos que antes que qualquer assunto entre no mundo, uma proclamação ressoa no céu, de onde se espalha pelo mundo. É feita por um clamor, como está escrito, certamente Hashem Elohim nada fará sem revelar o segredo aos seus servos, os profetas. Isso é Amós 3:7.
tudo que vai acontecer no nosso mundo, não é? Ele é revelado para os servos de Hashem, e os servos de Hashem agora tem que procurar a interpretação do sonho, procurando, não é sempre a melhor interpretação, mas muitas vezes essas interpretações, mesmo sendo boas, trazem problemas muito sérios. E continua aqui. Né? Foi quando houve profetas no mundo, quando os profetas se foram, os sábios formaram seus lugares, ou tomaram seus lugares, e quando os sábios se foram, o futuro foi anunciado por um sonho, e não por um sonho. Né? E através dos pássaros no céu, como já foi explicado. Ele segue aqui a palavra sonho, não é? E não foi por uma visão, né? Através dos pássaros no céu, como já explicado. Veja, aqui nós aprendemos que nós não devemos, de forma nenhuma, contar os nossos sonhos para qualquer pessoa.